Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar a casa de Deus. Quando você ouve a palavra dízimo, preste atenção no que eu estou dizendo aqui para você, preste atenção. Quando você ouve a palavra dízimo, o que você pensa? O que passa na sua cabeça? É necessário o dízimo hoje em dia? O que você sente quando o pastor sobe aqui no altar e fala sobre dízimo? Você se sente desconfortável? Você se sente aliviado? Você se sente triste ou você se sente alegre? Quando a gente fala de dízimo, o que você está sentindo agora? Porque há uma coisa muito importante que nós precisamos saber, entender, compreender. Há muitas igrejas, tem muitos pastores, que eles têm medo, eles têm receio de falar sobre o dízimo e sobre as ofertas, de ensinar sobre o dízimo. Por quê? Porque tem um bando de pilantra por aí, de fato e de verdade, eu conheço vários, que tem feito da casa de Deus um comércio. E muitos pastores, eles ficam com receio de falar sobre o dízimo e sobre oferta. Mas, fazendo isso, você traz a miséria na vida da pessoa. E aqui na comunidade da família de Deus, nós não queremos isso. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você que é pai, você que é mãe, você quer ver o seu filho na miséria? Padecer? Então por que você acha que Deus quer ver a gente padecer e na miséria? Tem gente que fala assim, eu sou contra a teologia da prosperidade. Tá, você é contra a teologia da prosperidade, mas então você crê que Deus tem prazer de ver a pessoa dando murro em ponta de faca? Seja sincero. Deus não quer isso para a pessoa. Mas Deus também não pode sair abençoando desobedientes, é ou não é? Como que Deus vai sair abençoando pessoas desobedientes? Pessoas trambiqueiras, pessoas que dá calote em todo mundo. Como que Deus vai abençoar uma pessoa assim? Não há nenhuma possibilidade. Então, quando nós falamos sobre dízimo e sobre oferta, e é necessário a igreja ensinar sobre o dízimo e sobre a oferta, para que você entenda como pode chegar a prosperidade na sua vida. Aquele que é trigo sempre vai entender a necessidade e sempre vai receber a palavra dízimo com alegria. Pelo menos é assim que acontece comigo. O joio, ele sempre vai reclamar. E por isso que tem pastor que tem medo de falar. Porque o joio sempre vai falar. Agora, joio é joio. A gente vai fazer o quê? Não tem como, a gente não pode. Deus não deixa de fazer a chuva cair na terra sobre o trigo por causa do joio. Ou Deus fala, eu não vou mandar água para a terra por causa do joio. É assim que funciona? Então ímpio é ímpio. Ímpio sempre vai questionar a Deus. Porque o ímpio não entende a fé. Ímpio não sabe o que é fé. Essa é mais uma muralha que precisa cair na nossa vida. Olha só, o dízimo na antiga aliança, ele era obrigatório. Ele era obrigatório, embora o dízimo não faz parte da lei, porque o dízimo existe antes da lei. Chamamos de as leis de Noa, mas o dízimo existe antes da lei. Mas dentro da lei, em Levíticos 27:30, se o Rodrigo colocar aqui para nós, você não precisa achar, você vai ver que o dízimo era obrigatório. Está dizendo assim que o dízimo era para dar o dízimo da semente, era para dar o dízimo dos cereais, era para dar o dízimo da fruta, de tudo dai o dízimo, pois é consagrado ao Senhor. Já colocou aí? É isso? Ele é consagrado a Deus. Ele pertence a Deus. E tem muita gente que vai falar, mas o dízimo antigamente era em cereais, era em sementes, né? E aí
naquela época o sacerdote ele pagava toda a dívida do templo com cereais e com sementes e com frutas. Já pensou a gente chegar lá para o proprietário do prédio aqui e falar assim: nós vamos pagar o aluguel, está aqui 10 sacas de café, 5 de feijão, e lá no banco lá falar: viemos pagar a conta da CPFL, tem 15 sacos de milho. É assim que funciona hoje. Então nós não podemos ser estúpidos como os desigrejados, que ensinam as pessoas a viverem na miséria. Tira só um pouquinho o fundo, Rodrigo, por favor. Então veja bem, era obrigatório. Tira o fundo para mim, por favor, irmão Rodrigo. Pode cortar o fundo. O dízimo, ele era obrigatório a Deus. E quando a gente vem aqui para o livro de Malaquias, onde eu falei para você abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Malaquias, é interessante que o capítulo 1, ele está falando, a partir do versículo 6, está dizendo que o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor, mas Deus está cobrando aqui a honra a ele. E a única forma aqui de honrar a Deus, aqui, nesse texto bíblico, era através dos dízimos. Então veja bem como Deus leva a sério esse negócio de dízimo. Não era brincadeira isso aqui não. Deus não levava isso aqui na brincadeira não. Deus leva muito a sério o dízimo. Tem gente que leva na brincadeira, fica fazendo piadinha com isso daí. É ou não é? Tem pastor que desvia dízimo para comprar casa e carro importado. Eles não estão levando a sério o que é o dízimo, mas Deus leva a sério. Você levando a sério ou não, Deus leva a sério. Olha o que ele diz: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Aí ele entra falando dos sacerdotes que desprezam o nome dele. Como que o sacerdote desprezava? Ensinava errado. Ensinava o povo errado. Como que ele ensinava o povo errado? A dar de qualquer jeito. Deus está desprezando o sacerdote porque o sacerdote não ensinava sobre o dízimo. É por isso que nós aqui ensinamos. Fale o que quiser, seja, a pessoa pode falar o que quiser, pode criticar a igreja o tanto que ela quiser. Só entenda uma coisa: tudo aquilo que Deus nos deu, um dia nós vamos ter que prestar contas. Tudo que Deus te deu, guarda isso, você vai ter que prestar contas para Ele um dia. Lembre-se da parábola dos maus servos, daquele que foi um péssimo administrador. Olha lá para a parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel, Jesus está deixando bem claro que nós vamos ter que prestar conta de tudo que Deus nos deu. Você vai ter que prestar conta da sua família que Deus te deu. Você vai ter que prestar conta do ministério que Deus te deu, do chamado que Deus te deu. Você vai ter que prestar conta do carro que Deus te deu, da casa que Deus te deu. Você vai ter que prestar conta de tudo. Por isso, a Bíblia diz que ele não tem pacto nem aliança com o administrador infiel. Leia a palavra do administrador infiel. Como você está administrando aquilo que Deus te deu? Tem gente falindo a família, tem gente falindo o casamento, tem gente falindo tudo. Só que nós vamos ter que prestar contas para Deus um dia, não esqueça disso. E nós como sacerdotes, eu não estou nem ligando o que os ímpios falam, porque está no ar, daqui a pouco os ímpios entram falando e tal. Eu estou pouco me lixando com eles. Eu estou me importando porque aqui Deus está cobrando o sacerdote. Olha como que o sacerdote ensinava. Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar o pão imundo. E ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisso que pensais? A mesa do Senhor é desprezível? Vocês estão achando que a mesa é desprezível? Versículo 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar-te, isso não é mal?
E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso ele te agradará de ti e lhe será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está dizendo. Sabe o que eles faziam? O animal nascia cego, coxo, doente. Nossa, aquele ali não vai vingar, não. É assim que falava, né? Isso aí não vai vingar, não. Deixa separado lá para a gente oferecer para Deus. Misericórdia. Meu Deus do céu. Esse aí nasceu cego. Esse aí ninguém vai comprar, pastor, porque é cego. Come pouco, está magro, não dá, né? Deixa esse aí para Deus. Só que eles achavam que Deus não estava vendo isso. Ah, esse aí está ruim. Esse aí guarda para Deus. Exatamente. Não servia para ela, servia para Deus. Versículo 14. Maldito seja o enganador. É que é Deus dizendo. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Pastor, e aí? A palavra de Deus, ela orienta nós não amarmos o dinheiro, não ter amor ao dinheiro. Eclesiastes 5:10, aquele que ama o dinheiro certamente chegará à ruína. Se você prestar atenção nos evangelhos de Mateus até Lucas, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Isso aqui é para os desigrejados que ficam tacando pedra na igreja que ensina a verdade. No livro de Mateus até o evangelho de Lucas, a cada 6 versículos, um fala de dinheiro. Por quê? Porque Jesus queria tratar o ser humano sobre isso daí. Jesus contou 29 parábolas, 16 delas é sobre o dinheiro. Sobre como as pessoas lidam com o dinheiro. Então, nos evangelhos, a cada 6 versículos, um vai falar sobre o dinheiro. Veja como isso é importante. Por quê? Porque o coração do ser humano está nele. O coração do ser humano está voltado para ele. E quando o coração do ser humano está voltado para o dinheiro, ele é o Deus dessa pessoa. Por isso que Deus disse assim, em Malaquias 3, eu vou ler a partir do versículo 10 apenas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ele está dizendo, traga o dízimo. E se não acontecer nada na sua vida, você pode me provar. É pecado provar Deus. Mas a única vez na história da humanidade que Deus permite o ser humano o provar, é se ele não abençoar um dizimista fiel. Meu Deus, é forte demais. É forte demais. É a palavra de Deus.